E aí pessoal, meu nome é Lucas Volker. E aí pessoal, eu sou o Lucas Candini. Nós estamos hoje aqui com um convidado mais do que especial, nosso querido professor Bruno Bini. Muito obrigado pela presença. Um prazer. Prazer, eu agradeço o convite. Então, professor, quem é Bruno Bini, sua formação acadêmica e profissional? Eu sou formado em Direito e Comunicação Social pela UFMG e pela PUC. Eu fiz os dois cursos concomitantemente, então eu entrei em 99 nos dois cursos, me formei em Comunicação em 2002, me formei em Direito em 2004 e logo na sequência, até em razão de já pretender a advocacia, fiz uma especialização de 1 ano, né, em Direito Tributário, acreditando que aquilo seria uma demanda que eu teria na minha atuação profissional. E depois eu entrei no meu mestrado. Tendo entrado no meu mestrado, em 2007 comecei a lecionar, advogando desde 2004. Né? Então tem 15 anos de advocacia e 12 anos de magistério, aproximadamente. Professor, por que você escolheu o direito? E durante o curso, você se inspirou em alguém? Na verdade, a escolha do direito é curiosa, eu até gosto dessa história, eu acho ela interessante. Eu estudei a vida inteira no Santo Agostinho, então a minha formação foi um pouco linear, né? Então eu entrei bem novinho no Santo Agostinho, me formei lá. E eu me lembro de um professor, e isso é um fato que às vezes eu até compartilho em momentos semelhantes a esse, um professor que na 7ª série ele perguntou pra gente se a gente já tinha definido a nossa profissão. E eu lembro que todo mundo se pegou surpreendido que não. E aí ele deu uma ilustração bem simbólica para mim, ele disse assim, nesse momento tem um japonesinho lá em São Paulo, da sua idade, que está estudando para aquilo que é a sua vaga e tal, fez aquela coisa. Eu acho que eu absorvi de forma boa, acho que absorvi com qualidade, eu falei assim, eu preciso me definir. E quando eu fui chegando próximo do 3º ano, eu tinha a intenção de formar, eu sempre gostei de desenhar, mas eu sei que o curso de comunicação não é propriamente isso, eu sempre gostei de escrever e ler. E aí eu acabei, na verdade, indo para a comunicação e para o direito como opções de curso que corresponderiam a isso, a uma leitura e a gostar de ler e gostar de escrever. Sendo que, no caso do direito, eu não tenho uma pessoa, um profissional da minha família, um amigo que tenha me inspirado antes. Eu tive as inspirações posteriores. Mas eu via as pessoas que eu achava interessantes indo para o direito e elas me parecia que seria um bom caminho para eu trilhar, né? Falo disso mais à frente, mas me encantei pelo direito e logo me tornei um profissional do direito e jamais um profissional da comunicação, porque o direito me encantou e a escolha foi meio aleatória, vamos dizer assim, não teve um planejamento tão definitivo assim. Na faculdade, qual era a sua matéria preferida? E dentro dessa matéria preferida, ela teve algum reflexo na sua atuação depois da faculdade, na advocacia? Tem alguma coisa? Que sim, acredito que sim. Na verdade, da mesma forma que eu falo para meus alunos que o direito é um excelente instrumento de conhecimento da realidade, então ele é um ótimo curso, mesmo para quem não vai seguir profissionalmente o curso, eu acredito nisso mesmo, falo isso para meus alunos sempre, eu sempre tentei extrair das matérias aquilo que a matéria podia me dar para a compreensão da realidade. O direito facilita muito a compreensão da realidade. Então, desde o direito tributário, eu tentar entender um pouco a realidade a partir disso, até o direito civil, até o direito constitucional, o direito administrativo, que fosse, sempre tive essa percepção. Mas, de fato, os direitos, por assim dizer, que mais me encantaram na minha graduação foram o direito civil, porque, e aí é tudo muito aleatório, é um bom professor aqui, a matéria vista no seu dia a dia e você conseguindo identificá-la. Então, o direito civil, sim. Sou professor de civil e advogo na área civil com muita frequência, né? Talvez uma forma de atuação como advogado, mas também sempre gostei do direito público e notadamente do direito administrativo e direito constitucional, porque acredito, gostando muito de política, gosto muito do assunto político, gosto muito de ler sobre política e discutir sobre política, constitucional e administrativo, principalmente constitucional, encaixam nisso. Então, sim, para o lado pessoal da satisfação e para o lado profissional, civil, constitucional e administrativo talvez tenham sido as matérias que mais me encantaram na graduação. Pegando esse gancho aí que você falou que gosta muito de direito público, mas assim, a gente vê o professor Bruno Bini como professor e advogado. Você já pensou em fazer concurso público? Não, na verdade, a história do concurso público é curiosa. Em certos momentos na sua profissão, eu acredito que a gente sempre tem que ter aquela ideia, eu falo isso também com alguma frequência, o processo judicial mesmo, o atuar dentro do processo, uma vez eu me dei conta de que ele exigiria da gente estratégia e disciplina. Tá? Essa é uma ótima síntese. E ela é uma síntese que eu tento levar para outras coisas também, inclusive para a vida, porque a vida não deixa de ser um processo, uma sequência de etapas.
Então, eu nunca planejei propriamente um concurso ou fazer, mas como eu acho que a gente é guiado muito pelo aleatório na nossa vida, eu não acredito num destino, eu nunca descartei a possibilidade de efetivamente fazer, mas não passou pela minha cabeça ao longo da graduação, e se depois passou em algum momento, foi em algum momento em que aquilo que eu havia planejado para mim se mostrou muito duro. Então, a advocacia dura demais, o magistério dura demais, é impossível você... E eu sou uma pessoa considerada, por exemplo, uma pessoa que gosta de lei e estudiosa, e é impossível que alguém não vire para mim e fale assim, por que você não vai para isso? Né? Mas aquilo que hoje atrai no concurso público não é exatamente alguma coisa que tenha batido fundo lá dentro para me dizer, sim, eu gostaria de fazer. Então, o concurso público não era uma opção, e não digo que não possa vir a ser um dia, mas hoje não é uma opção e não foi uma opção de planejamento anterior. Pois é, pessoal, para quem não sabe, o Bruno Bini ele dá aula nos primeiros períodos do curso de Direito aqui na faculdade. E a pergunta vem justamente nesse sentido. Como é que é o acolhimento do pessoal dos primeiros períodos do curso de Direito? Eles são bem receptivos? Como é que é? Como é que funciona? Eu acredito que sim. Eu acho que o aluno que vem para o curso de Direito, ou ele vem vocacionado e ele tem uma inspiração anterior, que eu acho que não foi o meu caso, né? Como eu disse, eu não tive uma inspiração, eu só acreditei que poderia ser uma possibilidade. Então, às vezes, vem de uma família que tem juristas, ou um colega, ou um amigo e tudo. E tem também aquele que, na dúvida, optou pelo Direito, que se tornou também um curso preferencial para esse tipo de escolha. E o que eu tento trazer para o aluno logo no início da graduação dele é, primeiro, a ideia de que ele seja perseverante no curso, porque o curso entrega no final uma coisa muito boa, a grande possibilidade de conhecimento da realidade, ainda que você profissionalmente não exerça alguma coisa. Mas o que eu noto principalmente do aluno que entra é um certo deslumbramento com o direito, mas não no sentido ruim mesmo, de encantamento, acho que a palavra melhor até encantamento, porque pelo menos eu tento, e os meus colegas eu sei que fazem essa tentativa também, aproximar o direito da realidade do aluno logo de cara. Então eu acho muito bom, eu não senti isso no início do meu curso, então eu tento fazer com que os meus alunos possam sentir isso. Como que o direito está presente no nosso dia a dia já logo de cara, né? Por isso que um exemplo muda do semestre para o outro, tirando aqueles exemplos padrão, porque quem te dá o exemplo do direito é o jornal, é o que o cara viu na semana passada. Então, eu vejo os alunos com um certo encantamento pelo direito, sim, né? E a hora dele ter esse encantamento, porque se ele não tiver o encantamento e ele puder decidir por não seguir aquilo desde já, melhor para ele, né? Então, embora eu ache que ele deveria ser perseverante, porque, de novo, o curso de direito, ainda que para não profissionalização, ele é, para conhecimento da realidade, na minha opinião, um curso extraordinário. Sim, e o professor não só nos primeiros períodos, mas também nos posteriores, está sempre muito aberto para receber os alunos, sempre muito aberto para ajudar, isso é muito bom. Sim. Professor, eu gostaria que você esclarecesse um pouco sobre para quem quer seguir a advocacia, como que é o seu dia a dia na advocacia, como é que você concilia a advocacia com as aulas, com a família, como é que é esse dia a dia? Certo. O magistério me dá o que eu tenho de horário fixo, né? Então, eu tenho que estar em sala de aula em tal horário, eu tenho que sair em tal horário. Tenho, eventualmente, uma reunião, um evento como esse e alguma coisa que o magistério acaba nos chamando para cumprir. E aí, o tempo que sobra, se eu puder dizer assim, é onde eu administro a minha advocacia. Como eu leciono há 12 anos, eu tive uma sorte, né? Eu tenho um sócio, colega de Vamos Fugir do Trote juntos no primeiro dia de aula, e, portanto, eu e o André temos uma amizade de mais de 20 anos, então isso acabou sendo bom, porque é colega de Vamos Fugir do Trote no primeiro dia e hoje é meu sócio ainda, e agora temos o Guilherme também como sócio. Foi fácil administrar, pelo fato de que os dois também são professores, aquela ausência numa audiência de manhã, porque eu vou estar em sala de aula, e a gente sempre teve horários que bateram. A administração minha da advocacia no dia a dia vai nesse sentido. Meu escritório é um escritório pequeno, eu acredito na advocacia meio manufatureira mesmo, meio eu conheço você, conheço a sua intimidade, conheço seus detalhes, advogo para você, eu gosto dessa advocacia, não acho que é a única possível, mas é que se encaixa no perfil nosso lá do escritório, então eu me considero hoje advogado quando houver a necessidade nesses tempos. E aí consigo, como consequência, ter o tempo que eu administro para minha família, né? E acho que, sem fazer muito planejamento, a coisa acaba dando uma fluência, porque sou dono do escritório, mas ao mesmo tempo sou empregado dos meus clientes todos, né? E em razão disso, o ritmo da advocacia vai nesse sentido, advogando o dia inteiro quando sobra esses tempos, esses espaços, né? Fora da... E atualmente você se sente realizado na advocacia?
tem algum sonho, alguma aspiração que ainda deseja para a carreira, ou você acha que já chegou num ponto bacana e só quer... Não, a pergunta é muito interessante. Não, eu não acho que eu cheguei num ponto, até porque eu acho que o planejamento que eu faço, eu costumo dizer, em relação a essa questão da advocacia, eu acho que essa inspiração puxei da minha mãe. Eu gosto de falar de as pessoas mais próximas já ouviram isso, é a vitória do dia a dia, é a vitória do dia, na verdade, né? E as vitórias você vai colecionando no dia a dia. Então, é claro que você tem que saber da dimensão daquilo, mas vamos supor que hoje o meu dia seja fazer um protocolo. Eu não acho que eu preciso postar um selfie e colocar no Facebook porque eu fiz um protocolo, né? Mas eu posso seguramente considerar que, tendo feito aquilo, eu cumpri aquela função para aquele dia, né? E eu não estabeleci para mim, dentro daquilo que eu falei de estratégia e disciplina, e quando eu entrei na profissão eu tinha uma estratégia, eu queria me tornar um profissional para transformar a advocacia num instrumento, porque eu acho que a advocacia para mim serve como um instrumento para que ela me viabilize aquilo do que eu preciso. Eu gosto de gostar do que eu faço. Eu, contudo, busco tentar não me realizar no que eu faço profissionalmente, para que eu justamente não confunda aquilo que é o meu pessoal com o meu profissional. Eu me realizo profissionalmente na advocacia. Eu tento, contudo, fugir daquela ideia de... Me dizem muito, né? Ah, você está nas suas duas profissões certas. Você gosta muito de ser professor, você gosta muito de ser advogado. Eu acredito que nada de advocacia especificamente seja mais interessante eu pensar que eu não estou ali me realizando pessoalmente, porque eu quero me realizar pessoalmente nas relações pessoais que eu tenho com as pessoas, né? Profissionalmente, eu quero, na verdade, ter aquilo ali como um instrumento que viabiliza a minha, vou chamar, na falta de uma outra palavra, uma sobrevivência. A minha vivência, na verdade, decorre da advocacia. O magistério é um pouquinho diferente. No magistério, eu já acho que sala de aula, que para mim é um lugar sagrado, a sala de aula é um lugar de realização. Porque eu acho que o que eu construo como advogado, que é eu vejo o advogado dessa forma hoje, abre aspas, né, para a minha fala mesmo, eu sou um gestor de relações, eu sou um gestor de crises, de problemas, fecha aspas. Ninguém me procura quando está tudo bem, me procura quando está tudo mal. Se eu cumpro isso, eu estou satisfeito. Então, a vitória do dia é fazer a boa gestão. Mas era um pouquinho diferente, porque eu acho que dentro do que tem de sacralidade dentro da sala de aula, eu acho que aquela coisa de você produzir conhecimento de lá para cá e daqui para lá, né, eu acho que é bastante significativo. Então, eu vejo a advocacia dessa forma, instrumento de vivência, né?